Então, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aí ao Espírito da Prece. Em mais um domingo, que a gente possa discutir assuntos referentes ao Evangelho, discutir assuntos referentes à doutrina espírita, né? Então, sejam bem-vindos, se sintam em casa. Vocês que nos acompanham pelo Google Meet, podem perguntar, envia aí para a Gabi, né? A gente aqui vai conversando, então, para que a gente discuta mesmo, tá? Estudo bem aberto para que todos possam expor suas opiniões, os seus pensamentos, tá bem? Então, vamos lá. Só adiantar um pouquinho, hoje nós vamos começar, nós finalizamos os Atos dos Apóstolos, né, no estudo passado, e hoje a gente vai começar a estudar as cartas de Paulo, tá? Então, a Vanessa vai fazer uma introdução hoje das cartas, e aí a gente vai começar pela ordem que está na Bíblia, que não é a ordem em que as cartas foram escritas. Tá? Então, nós vamos começar com as cartas, com a carta aos Romanos. Certinho? Vamos lá fazer uma oração, a Vanessa faz e já começa. Convido a todos vocês que estão conosco aqui presencialmente online, para que nós fechemos os nossos olhos, nos envolvamos com as vibrações desta casa, em que tudo está preparado para o nosso aprendizado, para o nosso engrandecimento. Querido Mestre e amado Jesus, muita gratidão por mais um domingo estarmos aqui reunidos, com a presença desses abnegados trabalhadores, com todos nós aqui presentes, a fim de alimentar o nosso espírito com a sua mensagem, com o seu evangelho, fortalecendo em nós os conhecimentos dessa doutrina de luz, desse Consolador prometido, que vem ao longo dos nossos estudos, nos confortando, nos ensinando, nos instruindo. Peço que os amigos da espiritualidade intuam Luciano no decorrer desse estudo, para que ele possa nos transmitir todos os ensinamentos que precisamos. Que o Senhor esteja conosco, com as demais atividades desta casa, que se inicia agora, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal, nós vamos começar hoje com a introdução às cartas de Paulo e lendo, no início, algo tão interessante que acaba entrando nos assuntos, que essa casa se propõe a fazer. Imaginem que esse projeto, dos 7 livros da coleção do Evangelho de Emmanuel, surgiu dentro de um Evangelho no Lar. É muito interessante isso. Pensem a grandeza do que ultrapassa, o nosso conhecimento e a ação do Evangelho no Lar dentro das nossas casas. A partir disso, Saulo Ribeiro iniciou um projeto tão bonito, tão interessante, que é o projeto do Evangelho à Luz de Emmanuel. Então, de 2010 a 2015, desde o início, que essa família preparava os estudos evangélicos, buscando as referências, se tornou um projeto muito mais ambicioso e de domínio público hoje, Então, nós vamos começar aqui a olhar pela introdução das cartas, que nesse projeto tem sempre uma dúvida, quanto à natureza das cartas de Paulo. Muitas são endereçadas às comunidades, individualmente, mas não todas da autoria dele, Mas importante olhar como que isso tomou impacto.
a natureza, né, das cartas, ela traz também um importante ponto para nós. Através de tudo que Paulo vai nos descrever dentro das cartas, da vivência do cristianismo ali nascente e de tudo isso que é tão atual para nós, reverbera até hoje. Muito mais, né, do que estudar as cartas aqui, pessoal, é a gente olhar o quanto é importante todos esses ensinamentos que vão trazer para nós os sentimentos que nós temos em relação à nossa prática evangélica. É isso que essas cartas vão trazer para nós, né? A carta aos Romanos, propriamente dita, não é, como o Luciano falou, a primeira carta que foi escrita. Pelo que eu pude observar, a primeira carta foi datada do ano 50, mais ou menos, que é a carta aos Tessalonicenses. E a carta aos Romanos, ela sim é de autoria do Paulo de Tarso, e ela tem uma controvérsia aí, entre 55 e o ano de 58. Que ela veio, né, trazer para nós um importante olhar, que é aquela época, e é isso que tem que ficar muito forte para nós hoje, que algumas cartas foram de cunho coletivo e algumas cartas foram escritas individualmente, né, para o nosso olhar, para a gente entender que a gente precisa se edificar enquanto indivíduo, para poder fazer frente ao nosso trabalho na seara espírita ou na seara evangélica, no coletivo. Então, o que eles observavam à época que foi escrito? O que nós sabemos aqui dos estudos é que Paulo estava em Corinto, né, na companhia do Tércio, não é isso? E Tércio é que redigiu a carta ditada por ele, mas foi a Febe a que levou a carta aos romanos. Então, o objetivo dessa carta inicial, o que era? Era preparar aqueles cristãos que não foram, né, cristãos, vamos dizer assim, instruídos ou doutrinados pelo Paulo. Já existia uma comunidade cristã em Roma, e Roma era uma cidade muito grande, né, vamos dizer assim, mais metropolitana, e estavam tendo muitos conflitos ali à época. Muitos conflitos com os judeus, os gentios, e o objetivo de Paulo foi exatamente esse: escrever essa carta para preceder a sua chegada a Roma, né? Porque ele estava ainda em Jerusalém também, que ele ia passar por Jerusalém, e depois ele se dirigiria a Roma para fazer os devidos apontamentos. Em todas essas cartas, o que nós vamos observar também? Grandes e atuais oportunidades para nós, os cristãos de hoje. Não nos vemos com tantas diferenças assim em relação a eles, no sentido do domínio pessoal, no sentido de nos melhorarmos. E cada uma delas, a seu modo, vai trazer esse cenário para nós, de iluminação íntima, de nos fortalecer na fé, da gente ter perseverança, disciplina, de estudar à luz da doutrina do Cristo. E uma particularidade também, né, Luciano, da carta aos Romanos, é que ela é a carta que mais, ela é a maior que tem, e é a carta que mais faz menção ao Antigo Testamento. As demais já têm um outro enfoque. Então, basicamente, eu acho que era isso, para dividir com vocês. E a partir da semana que vem já começa, né, Luciano? O primeiro estudo aqui. Acho que é isso, pessoal. Só fazer um apontamentozinho aqui, que as cartas, elas não têm o objetivo
de fazer um tratado filosófico de religião. Não é isso. As cartas de Paulo eram para orientar aquelas comunidades, aquelas dificuldades, aqueles pensamentos equivocados, porque se nós pensarmos quando que nós estamos lidando com isso, né? Paulo, a carta aos Romanos foi mais ou menos 55, 58, não tem uma data certa, né? Nós tínhamos a repressão romana, como sempre, tínhamos o Sinédrio e os judeus, né, ortodoxos, reprimidos, e Paulo escrevendo para comunidades de judeus convertidos ao cristianismo, que aceitaram Jesus como Messias. É sempre o mesmo contexto. E para os gentios, aqueles que não eram judeus, estrangeiros, gentios, né? Que estavam ali recebendo a mensagem de Jesus e aceitando essa mensagem. Então, Paulo escreve essa carta, ele está na terceira viagem apostólica. Não sei se você se lembra, ele anda, chega em Éfeso, aí dá aquela confusão com Artemis, aí ele resolve ir para Macedônia e chega na Grécia. E de lá, o desejo dele era ir a Roma e depois ir para a Espanha. Mas o Tiago chega, né, está no livro Paulo e Estevão, pedindo para que ele retornasse para ajudar lá. Né? Chega um mensageiro e aí ele aborta a ida para Roma e para a Espanha, por isso motiva ele escrever a carta aos Romanos. Aí ele escreve precedendo, como a Vanessa falou, precedendo a ida dele. Ele escreve para aquela comunidade que foi uma comunidade que ele não iniciou. Né? Essa foi uma das poucas que não foi ele. Alguém iniciou lá a comunidade cristã e ele escreve para essa comunidade. Certo? Lembrando que nós estamos no imperador Nero, que foi severíssimo, né? E Paulo está dentro desse contexto e escreve para os Romanos. É a maior carta, né? A segunda maior, a primeira dos Coríntios. E aí a gente vai começar a buscar entender isso, certinho? Beleza? Então a gente sempre lembrar desse contexto para entender por que Paulo fazia essas coisas. Para a gente entender o teor da carta, nós temos que entender o contexto romano, judaico, cristão. A gente precisa ter isso na cabeça. Certinho? Então, beleza. Então, semana que vem, aí a gente começa com a primeira parte, né? A parte inicial, né? Que é 1:14, mas aí depois a gente resolve quem que vai fazer o primeiro versículo aqui. Certinho? Beleza? Então, vamos lá. Dito isso da carta, nós vamos entrar no livro O Céu e o Inferno, né? Continuar onde nós estávamos. O Céu e o Inferno, nós estávamos nos espíritos sofredores, a segunda parte, capítulo 4, tá? Nós estamos falando do príncipe Ouran, que é um príncipe russo, né? Em sua encarnação dessa, que Kardec está arguindo, né? Perguntando para ele como foi. Ele foi um príncipe russo, e ele fala muito que foi muito orgulhoso, foi muito soberbo, e grande dificuldade, né? Do desencarne. Morreu, mas para desencarnar foi bem complicado para ele. E quando ele começa a expor suas ideias, a gente vê que um sofrimento muito grande em função do orgulho, né? Da postura dele perante os outros, perante a vida. Certinho? E agora nós vamos ver que ele vai trazer diversas informações assim, importantes acerca até de outra vivência dele, de outra tentativa. Né? Nós paramos aqui, depois que ele fala dessa questão do orgulho e tal, Kardec vai fazer um comentário acerca do que ele falou. Porque a gente tem que lembrar sempre que o espírito está expondo a sua percepção. Né?
Não é um espírito superior que está falando, muito pelo contrário. É um espírito sofredor que está expondo as suas dores e as suas percepções dentro da sua capacidade de falar, dentro do seu nível evolutivo. Né? Aí Kardec vai fazer um comentário acerca do que ele falou. Beleza? Os espíritos que sucumbem geralmente são levados a dizer que tinham uma carga acima de suas forças. É um meio de se excusar aos próprios olhos e ainda um resto do orgulho. Eles não admitem haver falido por suas faltas. Olha lá, por que o Kardec está falando isso? Porque o Espírito falou que o Espírito anterior falou, eu quis a honra, eu quis a fortuna, eu quis a nobreza, mas isso tudo foi mais forte do que eu. Então Kardec está colocando o quê? Eles falam isso, mas, né? Vamos lá. Deus não dá a ninguém acima do que se pode carregar. Não pede a ninguém mais do que se possa lhe dar. Não exige que a árvore nascente carregue os frutos daquela que tem todo o seu crescimento. Deus dá aos espíritos a liberdade. O que lhes falta é a vontade, e a vontade depende só deles. Com a vontade não há inclinações viciosas que não se possam vencer. Mas quando se compraz numa tendência, é natural que não se façam esforços para superá-la. Não é necessário, portanto, tomar senão a si as consequências que disso resultem. Olha a diferença. Essas frases foram de Kardec. Aí já é espírito missionário, espírito elevado, que vem explicar como é que as coisas são. E as frases anteriores foi do espírito dentro da sua perspectiva. Né? Então a gente vê aqui Kardec falando claramente, se nós usarmos a vontade, Deus nos coloca sempre em condições de que nós usemos a vontade, aí nós sobrepujemos as nossas dificuldades. Os nossos, como é que ele põe aqui? Os nossos vícios, né? Porque quando ele fala em vício, a gente tem sempre, às vezes, a intuito de pensar em bebida, droga, mas aqui está falando muito mais de vício moral, né? De comportamento, de pensamento, de sentimento nosso, né? De como nós lidamos com as situações da vida. Né? E aí ele põe que nós somos capazes de sobrepujar isso, porque Deus nos colocou nessa situação agora e Deus nos dá o fardo maior do que nós conseguimos. Beleza? Esses vícios são os mais difíceis da gente, como fala, perceber, porque a gente está tão enraizado, às vezes, naquele negócio, não percebe. A gente acha que não é um vício. Porque acha natural, agir dessa maneira. Porque ele coloca, na verdade, nós não estamos muito afim de domar esse vício. Nós estamos afim de cultivar. Né? Esse é que às vezes vem escondido, né, e aí a gente não faz força contra eles, né? Ou às vezes vem muito declarado e nós gostamos dele, né? E é o que ele citou aqui, né? Que o que falta é a vontade e a vontade depende só da gente. Só da gente, né? Vamos lá. Aí agora o Kardec comentou, nós voltamos para o Espírito. Ele vai perguntar mais coisas acerca dessa vida desse ser. Vamos lá. Tendes a consciência de vossas faltas. É um primeiro passo para a melhoria. E a resposta dele foi: esta consciência é ainda um sofrimento. Para muitos espíritos, o sofrimento é um efeito quase material, porque agarrados ainda à humanidade de sua última existência, não percebem as sensações morais. O meu espírito está desligado da matéria, e o sentimento moral aumentou de tudo que as sensações cruas físicas tinham de horrível. Olha, ele põe as duas coisas. Inicialmente, você está tão agarrado na coisa material que a sua dor parece que é material mesmo, está sofrendo como se a gente tivesse encarnado. Mas, passado um pouquinho, liberta a matéria, a coisa piora. Né? O sentimento moral aumenta e fica pior do que a dor física. Né? Então, esse é que é o grande problema, né? Que aí é a dor moral, é a nossa casa mental
avaliando nossas atitudes, nosso comportamento. Aí que, às vezes, aperta, né? É a consciência olhando o que você fez de bom e de ruim. Né? E aí a consciência reprova. Nossa casa mental reprova o nosso comportamento. Né? Aí que é aquela dor que não é a dor física, é a dor moral. Né? A dor de não ter cumprido o dever, de não ter sido fiel, né, a Deus, né? Porque a fidelidade está muito ligada ao quê? Você compreendeu o seu dever, você cumpriu o seu dever. Né? Aí que é a dor que ele está reclamando. E ele deve sofrer demais pelo fato de ele ver tudo que ele angariou aqui, que para ele satisfazia, ganhava tudo a favor dele, nada disso para ele não está adiantando. Nem os bens, nem superioridade, nem nada. E aqui nós vamos ver, vai piorar um pouquinho do que isso, porque não é a primeira vez. E aí é para a gente olhar para nós mesmos. Nós aqui não é a nossa primeira vez também, não, nós temos os mesmos problemas. E vai piorar para ele. Vamos ver, que aí a gente comenta junto com ele. Entrevedes um fim para os vossos sofrimentos? Sei que não serão eternos, o fim não o entrevejo ainda. Me é necessário antes recomeçar a prova. Aí já tem uma clareza. Para o meu sofrimento ter fim, eu tenho que ser colocado à prova de novo e eu superar essa prova. É aí que a clareza dele aqui está muito boa. Eu tenho que passar pela prova de novo. Mas ele vai falar disso agora. Vamos lá. Esperais recomeçar logo? Não sei ainda. Ou seja, o que Kardec perguntou, você já vai reencarnar? Ele não sabe. Né? Aí agora nós vamos para as anteriores. Tendes a lembrança de vossos antecedentes? Eu vos pergunto com um fim instrutivo. Sim, teus guias aí estão e sabem o que te é necessário. Vivi sob Marco Aurélio. Ali, poderoso ainda, já sucumbi pelo orgulho, causa de todas as quedas. Depois de errar por séculos, quis experimentar uma vida obscura. Olha aqui, gente, você vê, ele foi poderoso, nobre, rico, poderoso. E aí, morreu. Mas ele veio depois numa existência obscura. Então, ó, ficou séculos na erraticidade, ele não fala mais, ou seja, mas ficou mais de 100 anos, ele usou do plural, pelo menos é a percepção dele, né? Depois ele veio numa encarnação obscura, mas olha aí, olha o que deu. Olha como é que é complicado o danado do ser quando fica com aquelas coisas arraigadas. Olha lá. Veio obscuro, ou seja, não veio nobre, não veio poderoso, não veio rico, nada disso. Mas, olha aí. Pobre estudante, mendiguei o meu pão, mas o orgulho aí estava sempre. O espírito adquirir em ciência, mas não em virtude. Sábio e ambicioso, vendi a minha alma a quem mais desce, servindo para todas as vinganças, todos os ódios. Olha para você ver, era um espírito extremamente capaz. Veio obscuro, era com cabeça boa, aprendeu as coisas, se tornou, como ele nos diz, sábio, ou seja, adquiriu conhecimento técnico, mas aonde que ele colocou o conhecimento técnico dele? A serviço de pessoas que queriam vingança, ódio, coisas dessas. Aí lá vai ele para o mesmo buraco de novo. Né? Olha aí para você ver, olha a consequência da gente usar o conhecimento para o mal. E nós temos inúmeros exemplos desse na história. Né? Vamos lá, olha aí. Senti-me culpado, mas a sede de honrarias, riquezas, abafava os gritos da minha consciência. A expiação ainda foi longa e cruel. Enfim, quis na minha última encarnação recomeçar uma vida de luxo e de poder. Pensando dominar os escolhos, não escutei os avisos. Orgulho que ainda me levou a fiar no meu próprio julgamento, antes que no daqueles amigos protetores que não cessam de velar por nós. Sabes o resultado dessa última tentativa? Aí. Veio rico e poderoso, deu errado.
pediu para vir obscuro, mas veio muito inteligente. Usou a inteligência para o mal, conseguiu ganhar fama, dinheiro, correu atrás disso, deu tudo errado de novo. Desencarnou, veio como príncipe de novo, e aí deu no que deu aqui. Então, olha como é difícil. Assim, porque às vezes a gente pensa, o orgulho é só quando tem poder, dinheiro, é nobre. Não, ele aqui veio obscuro e usou do orgulho para ser aquela mola para impulsioná-lo, usando a inteligência de maneira equivocada. Né? E aí, assim, eu até peguei aqui, viu, porque ele está falando de orgulho, vários outros falaram. Lisbeth foi o último aqui, falou de uma maneira que, orgulho é a saída de 100 cabeças, esse demônio multiforme. Aí eu peguei aqui, gente, vamos lá, o que é orgulho? Né? Às vezes a gente fala orgulho, o que é orgulho? Né? Vamos lá, no dicionário, um sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor. A soberba, a arrogância, a vaidade, o desprezo pelos outros. Impedimento, aquele que fica impedido de reconhecer seus próprios erros e não pede ajuda por causa da sua prepotência. Então, esse é que é o orgulho, é o ser que se acha muito bom, acima dos outros, que não precisa de ninguém, que resolve tudo sozinho, que despreza os outros, né? Então, às vezes a gente confunde muito o orgulho com riqueza. Não é, né? E ele mesmo deu o exemplo aqui. Beleza? Certinho? Tem um ponto interessante que me veio à cabeça, que eu acho que é interessante, cabe muito aí. Eu não sei da velocidade desse ponto, eu sei que ele existe, né, mas não sei se foi fato real. Né? Dizem que Santo Antônio queria muito ser santo. E em sua vida, né, ele sempre se dedicou a isso. Né? Se cuidou, orou, vigiou. E durante 20 anos, ele sofreu tentações das mais diversas. Esse conto conta, né? O diabo o tentava. Né? Vou ter que usar isso para entender o conto. Né? E o diabo tentou por 20 anos incessantemente e nunca obteve sucesso. E que um dia, depois de 20 anos tentando Santo Antônio, ele falou, vou desistir desse cara. Isso aí não dá para eu tentar, não. Esse aí não tem jeito. E que virou as costas e foi saindo, caminhando. E Santo Antônio, quando viu aquilo, abriu os braços, olhou para o céu e falou assim, agora eu virei santo. Aí o diabo ouviu aquilo, parou, olhou para trás e falou assim, opa, agora eu tenho uma chance. Então, ou seja, a vaidade, o orgulho, isso leva a gente à ruína. Né? Então, você vira 20... O que esse conto trouxe para mim, né, que eu achei interessante? Você pode passar uma vida inteira vigiando, orando, vigiando, observando os seus passos. Se num momento você acha que não precisa fazer mais aquilo, você pode cair. Né? Então, esse conto de alegoria, tá? Eu nunca vi, eu escutei ele, até foi do... Quem conta esse fato é aquele orador espírita famoso, que é juiz em BH, o Haroldo Dutra, numa das palestras dele. Eu achei muito interessante, né? Foi isso que eu coloquei, mas eu não sei a fonte dele, mas eu achei interessante. É por aí mesmo. Né? É que se a gente deixa de vigiar, tem muita gente nos vigiando. Vamos dizer assim. É verdade. Vamos lá. Deixa eu só ver aqui, Lu. Brás, você quer falar ou levantou sem querer? O sim, não sei para qual das duas perguntas. Acho que deve ter sido sem querer. Se for alguma coisa, depois. Então vamos. Hoje, enfim, compreendo e espero na misericórdia do Senhor. Deponho aos seus pés o meu orgulho vencido e peço-lhe carregar as minhas espáduas com o mais pesado fardo de humildade. Com a ajuda de sua graça, o peso para ser-me-á leve. Orai comigo e para mim. Olha aí, moçada, de novo, oração, mais um, né? Prece, ora por mim, né?
A gente às vezes duvida do poder da prece, olha aí. Orai também para que este demônio de fogo não devore em vós os instintos que vos elevam para Deus. Irmãos em sofrimento, que meu exemplo vos sirva e nunca olvideis que o orgulho é o inimigo da felicidade, porque dele decorrem todos os males que assaltam a humanidade e a perseguem até nas regiões celestes. Mas vamos lá, agora o médium dele que vai falar, vai dar algumas explicações aí acerca dele. É o mentor dele, vamos lá. O guia do médium. Tivestes dúvidas sobre este espírito, porque a sua linguagem não te pareceu de acordo com seu estado de sofrimento, que acusa a sua inferioridade. Ou seja, ele é muito, ele está sofrendo, ele errou, mas ele é culto. Fala muito claramente, ele se expressa bem. Aí que o guia falou, ó, vocês acharam estranho? Não, é um espírito capaz, extremamente capaz, né? Ele fala isso até na outra encarnação dele, onde ele diz aqui que ele foi sábio, né? Mas vendeu a alma à vingança, a tudo, e vendeu os conhecimentos dele para isso, né? Vamos lá. E o Brás comentou aqui agora, na leitura chamou minha atenção os chamados da consciência que ele não ouviu. O Brás deu para ouvir aí, né? Ele fala, né, que a consciência dele o chamou, olha, você está fazendo errado, olha, você está fazendo errado. Ou seja, o mentor dele, ou os simpatizantes dele, tentaram falar com ele. Está errado, muda o rumo, está errado. Você está servindo a sua ciência, a sua inteligência para uma coisa ruim. Mas o orgulho fez com que ele se cegasse para isso. Né? Como o orgulho fez com que ele pedisse para voltar nobre de novo, porque ele se achou capaz, na próxima agora eu dou conta de sobrepujar. E aí veio como príncipe, deu errado de novo. Né? Vamos lá. Quer falar, Brás? Abriu o microfone? Tranquilo, é isso que eu coloquei no comentário, obrigado. Tá bom. Beleza. Não temas, recebeste uma intuição séria. Por sofredor que este espírito seja, ele é bastante elevado em inteligência para falar como fez. Não lhe falta senão a humildade, sem a qual nenhum espírito pode chegar a Deus. Essa humildade ele a conquista agora, e esperamos que com a perseverança sairá triunfante de uma nova prova. Nosso Pai Celeste é cheio de justiça em sua sabedoria. Leve em conta os esforços que o homem fez para domar os seus maus instintos. Aí, olha para você ver, falando de humildade, não à toa Jesus falou de humildade no Sermão do Monte. O que Jesus falou no monte? Avante, né? Vamos parar de usar o bem-aventurado, porque não é avante, siga os humildes de espírito, porque para eles é o reino dos céus. Então, Jesus exortou os judeus humildes e de espírito, aqueles que estavam sofrendo repressão romana, sendo assassinados, sendo transformados em escravos, sendo surrados, sendo presos, família destruída. Avante vocês que são humildes de espírito, porque o reino dos céus é para vocês, os humildes, que se portarem e seguirem na frente. Né? E aqui a necessidade também de você cumprir, passar pelas provações. Né? Jesus também falou disso. Né? Quando ele falou que era necessário que nós pagássemos até o último centavo, para depois nós nos elevarmos. Então, nós vamos passar pelas provas, vamos passar pelas expiações, que não necessariamente quer dizer sempre pela dor, pelo sofrimento, mas muitas vezes através do trabalho no bem. Né? A dor e o sofrimento é para despertar, mas às vezes você entra firme no trabalho no bem, você não vai precisar sofrer e doer. Então, nem sempre sofrer e doer o tal do espiar e reparar. Às vezes o tal do espiar e reparar é trabalhar para o outro, ajudar o outro. O Jerônimo, né? Você falou, eu lembrei do Jerônimo, gigante deitado assim. Ele falava isso? A vida dele foi isso. Né? Foi, O cara que fez da expiação um serviço para a humanidade. É verdade.
Ele é um exemplo mesmo, né, do ser que veio numa situação ou uma expiação bruta, um missionário absurdo, né, para conseguir fazer o que ele fez. Né? Fica a dúvida aí que nós não vamos conseguir agora esclarecer, né? Se é uma expiação missionário que veio naquela condição extremamente limitante e se transformou num gigante mesmo, né, do Evangelho. Né? Vamos lá. Cada vitória obtida sobre vós mesmos é um degrau transposto nessa escala, da qual uma extremidade se apoia na vossa terra, e da qual a outra se detém aos pés do juiz supremo. Subi, pois, com ardor. Eles são agradáveis a vencer para aqueles que têm vontade forte. Olhai sempre para o alto, para vos encorajar, porque infeliz daquele que se detém e olha para trás. É então atingido pelo deslumbramento, o vazio que o cerca o apavora. Acha-se sem força e diz: de que serve querer avançar ainda? Tão pouco fiz do caminho. Não, meus amigos, não olhei para trás. Olha que o espírito elevado é espírito elevado, né? É o mentor do médico. Olha, está dizendo que Jesus também já nos disse, né? Quando Jesus nos disse o quê? Depois que você pega o arado, não olha para trás. Aquele que olha para trás não é digno, não está apto para o reino de Deus. Né? É Lucas 9 isso. Você pegar o arado e olhar para trás, você errou, segue em frente. Até, isso aqui é aquele estímulo, assim, larga a culpa para lá. Já foi, vai, segue, não tem que olhar para trás. Faça o que você acha que tem que fazer agora. Né? E o mentor está dizendo isso. Né? Beleza? O orgulho está incorporado no homem. Pois bem, empregai esse orgulho para vos dar a força e a coragem para arrematar a vossa ascensão. Empregai-o para dominar as vossas fraquezas e subirdes ao cume da montanha eterna. É isso. Está até dando uma coisa, um bom uso do orgulho mesmo, tipo assim, usa essa força para você subir, né? Usa essa força para você recomeçar, você seguir em frente, deixar o que te estragou lá atrás e segue tentando se aperfeiçoar. Né? Porque já nos dá crédito que a gente está reconhecendo as fraquezas. É isso. Seguir em frente. Seguir em frente. Agora vamos começar o Pascal Lavic aqui, que é o outro também extremamente interessante aqui. Vamos lá. Este espírito se comunicou espontaneamente ao médium, sem que este o conhecesse quando vivo, mesmo de nome. Creio na bondade de Deus, que consentirá tomar em misericórdia o meu pobre espírito. Eu sofri, muito sofri, e o meu corpo pereceu no mar. Meu espírito sempre esteve ligado ao meu corpo, e por muito tempo esteve errante sobre as ondas. Então, esse aqui era um marinheiro e morreu no mar. Né? Aí Kardec chama atenção no início que essa foi uma história que ficou conhecida na França, né, da morte dele, mas o médium não sabia. Depois isso aí saiu no jornal. Então, o que ele está dizendo é para atestar a veracidade do testemunho do rapaz. Aí a gente vai ver aqui que saiu no jornal, que acharam o corpo e tal. Mas chama atenção ele acompanhando o corpo dele morto no mar. E depois vocês vão ver o estado que o corpo dele foi achado, para vocês verem o grau de sofrimento que ele está falando. Ele está falando, sofreu mesmo. Vocês vão ver como que ele foi reconhecido. Né? É duro, assim, triste. Né? Não deve ter sido fácil para ele, não. Vamos lá. Então, essa comunicação foi interrompida e no dia seguinte ele continuou. Deus quis permitir que as preces daqueles que deixei na terra me tirassem do estado de perturbação e de incerteza em que meu espírito estava mergulhado. A prece de novo. Para não perder o costume. Vamos lá. Esperaram-me muito tempo e puderam encontrar o meu corpo. No presente repousa e meu espírito desligado, com pena,
vê as faltas cometidas. Então, sempre ficar na dúvida dessa vinculação mental, né? Morreu, mas mentalmente o espírito está vinculado no corpo, está percebendo o que está acontecendo no corpo, né? Volta lá na questão 155. Lê lá o comentário de Kardec, né, que eu trouxe aqui aquele dia, explica muito essa vinculação, essa dificuldade de desencarnar. Morreu, mas não desvinculou do corpo, certo? Prova consumada. Deus julga com justiça e sua bondade se estende sobre os arrependidos. Se por muito tempo o meu espírito errou com meu corpo, era porque tinha a espiar. Segui o caminho reto, se quereis que Deus retire prontamente o vosso espírito do seu envoltório. Então, aqui, falando isso muito tempo, meu espírito errou, assim, acompanhou o meu corpo lá, né? Ficou acompanhando meu corpo no mar, mas ele põe a culpa em Deus, como se Deus facilitasse ou não, né? Olha, aí aqui a gente já vê um certo grau de inferioridade, né? Porque não é Deus que dificulta o desencarne, é a vida dele ou a vida nossa que vai dificultar ou facilitar o nosso desencarne. Mas ele fala que foi Deus. Mas a impressão que eu tive é que ele está falando da justiça de Deus, no sentido de que a nossa vida vai facilitar ou dificultar essa questão. Isso, na frase, quando ele fala isso, aí o conselho é certo, mas a percepção com relação a ele é errada. O conselho dele está certinho. Se vocês quiserem que Deus facilite o desprendimento do vosso espírito, vocês têm uma vida reta. Mas, nesse sentido, indiretamente, ele está falando assim, que Deus não facilitou o meu. Né? Vamos lá. Vivei no amor dele. Orai e a morte, tão horrível para tantos, será abrandada para vós, uma vez que sabeis a vida que vos espera. Sucumbi no mar e por muito tempo me esperaram. Não poder desligar-me de meu corpo era para mim uma terrível prova. Por isso tenho necessidade de vossas preces, de vós que entrastes na crença que salva, de vós que podeis pedir a Deus justo por mim. Engraçado que aqui ele fala como se essas pessoas, né, os médiuns, que a prece deles que valeria, né, nesse sentido. Pedindo já que vocês acreditam nisso, vocês têm conhecimento disso, ore por mim, que, como vocês sabem como é que é como se a outra prece que não sabe não resolvesse. Né? Resolve também. Não precisa ter esse conhecimento, né? Mas é isso mesmo. Eu me arrependo e espero que consinta em me perdoar. Foi no dia 6 de agosto que meu corpo foi reencontrado. Eu era um pobre marinheiro e morri há muito tempo. Orai por mim. Aí começam as perguntas, né? Perguntas, né? Aí vai falar do jornal agora. Onde foste ser encontrado? Perto de vós. Aí ele solta uma notazinha que saiu no jornal, o resultado do acidente e como que ele foi encontrado. Aí vamos lá, a notinha do jornal. O jornal é do Raven? Raven, De 11 de agosto de 1863, continha um artigo seguinte, do qual o médium não podia ter conhecimento. Anunciamos que foi encontrado no dia... Só chamar a atenção, porque ele falou no dia 9 e a notícia só no dia 11. Então o médium não sabia. A notícia só depois. Ele já tinha se comunicado, o médium já tinha falado. Então, ele está comprovando o quê? Aí a gente vamos lá. Anunciamos que foi encontrado no dia 6 deste mês um resto de cadáver encalhado entre Blevely e La Hève. A cabeça, os braços e o busto estavam retirados. Olha aí, gente, olha o corpo que ele ficou acompanhando, sem a cabeça, sem os braços, sem um pedaço do peito. Olha como é que eles foram reconhecê-lo, olha lá. Todavia, sua identidade pôde ser constatada pelo sapato ainda junto dos pés. Assim, reconheceu-se que era o corpo do pescador Lavic, que apareceu no dia 11 de dezembro, no barco L'Arte, arrebatado diante de Trouville por um golpe de mar.
Lavi, que tinha idade de 49 anos, nascida em Calais. Foi a viúva do defunto quem lhe constatou a identidade. No dia 12 de outubro, como se conversava sobre este acontecimento no círculo onde o Espírito se manifestou pela primeira vez, ele comunicou-se de novo, espontaneamente. Então, viu o estado do corpo? 12 de agosto. 12 de agosto. 12 de agosto. Ué, aqui tá 2 de outubro. Claro, Gabriela, 12 de outubro mesmo. É 12 de agosto. Deve ser um erro da... Tá mesmo. Aqui o meu tá 12 de agosto mesmo. Certo. Então, o corpo completamente deformado, ele foi reconhecido pelo sapato, gente. E ele acompanhou esse corpo no mar aí durante um tempo, né? Sofrendo de ver aquilo, assim. Ele fala, sofri muito, morri no mar, sofreu mesmo, né? Morreu afogado, teve o corpo estragado, né? Decepado aí, sabe lá por quê, e ele veio acompanhando aquele corpo até que ele fosse encontrado, né? Vamos lá. Eu bem que sou Pascal Lavic, e tenho necessidade de vossas preces. Podeis fazer-me o bem, porque a prova que sofri foi terrível. A separação do meu espírito do meu corpo não se fez senão quando reconheci minhas faltas. Outra coisa que é comum, vários falaram disso. Quando você reconhece, absorve aquelas fotos, se submete a Deus, pede ajuda, aí a ajuda chega. Né? Por exemplo, teve um que só viu o mentor quando ele se submeteu a Deus, quando ele reconheceu a culpa. Vários outros só recuperaram a consciência quando ficaram submissos a Deus. Né? Esse aqui mais um. Depois, não se desligara dele inteiramente. Seguia-o sobre o mar que o engolira. Orai, pois, a Deus para me perdoar. Orai a ele para que me dê repouso. Orai, isso vos suplico, que esse terrível fim de uma existência terrestre infeliz seja para vós um ensinamento bem grande. Deveis pensar na vida futura e não deixar de pedir a Deus a sua misericórdia. Orai por mim. Tenho necessidade que Deus me tome piedade. A gente não sabe como foi a vida desse homem, né? Aqui falta o dado, assim, como é que ele viveu, né? Mas a gente vê pela dificuldade aqui que não foi uma vida muito espiritualizada, né? Está padecendo da falta de espiritualização dele, né? De busca de Deus, de tentar se aproximar do que é eterno, né? Parece uma vida muito material, né? Luciano, como que seria mais ou menos a explicação? Porque a gente sempre fala que tem alguns espíritos que quando estão encarnados ainda, eles não vivem uma vida muito espiritual, ou senão não se dedicam a isso, ou não compreendem esse tipo de coisa, né? E por que quando eles desencarnam, eles falam muito em relação a Deus, a misericórdia, a prece? Olha para você ver, quando a gente desencarna, a nossa consciência ela dá uma ampliada, a nossa visão fica melhor do que aconteceu. É o tal da análise da nossa consciência, nossa casa mental fica mais lúcida. Você consegue olhar para o que você fez, que é o que está muito próximo, a última encarnação, e fala assim, nossa, eu errei, foi ali, foi aqui, foi ali. E aí você consegue perceber essas coisas. Porque nós desencarnados, nossa capacidade de raciocínio, de entendimento é muito maior do que nós encarnados. A gente tem um abafamento, né, Luciano, quando a gente fica... A limitação do corpo mesmo. A gente não tem acesso a todas as potencialidades que o nosso espírito tem, mas no desencarne, né? Olha para você ver, a maioria aqui falou só da última encarnação. O que falou de uma anterior foi o nosso amigo aqui, o príncipe. Falou de uma anterior, depois aquela obscura, e de novo como príncipe. Mas os outros só falaram da última aqui. E mesmo assim com um nível melhor. Porque a gente é melhor desencarnado mesmo. Né? Melhor no sentido assim, mais lúcido, mais consciente das coisas que deveriam ter sido feitas e não foram feitas. Né? Então, é por isso.
Eu acho que à medida que a gente vai avançando nos estudos, a gente vai tendo a noção do quanto a vida do espírito é psicológica, gente. Você não fica nada, não fica corpo, não fica matéria, fica esse registro que a gente tem de tudo, né? Que a gente vai vivendo. Pensa bem, o dia que você pegou para fazer o texto aqui. Quando você lê o texto uma vez só, é uma coisa. Quando você pega para analisar, para falar aqui, sua lucidez é muito maior das coisas, não é? Aqui, você vai aprendendo. A hora que você chega lá, seu nível de compreensão é maior do que enquanto encarnado. E aí, a dor moral também é maior. Né? Por isso que eles vão tendo essa consciência. Mas muitos não têm, viu? Muitos ficam aí décadas, séculos, achando que é o rei, que é a rainha, que às vezes que é o mendigo ainda, que está sofrendo. É isso. Atravessam décadas, séculos, com esse pensamento ainda que não conseguiram clarear a mente. Essa lucidez de citar Deus e tudo mais não é tão repentina assim, não é, né? Não. E não são todos, não. Né? E também podemos dizer assim também, esse é um espírito, por exemplo, ali não é um espírito maldoso, ali é ignorante da lei espiritual, da lei do futuro, né? Sim. Então não é um espírito maldoso, só depois que chega essa lucidez, consegue ter o reconhecimento. Aí esse é que é o problema, Rafael, porque às vezes a gente programa a reencarnação, não, agora eu vou direitinho, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, com um grau de lucidez. A hora que vem e reencarna, que você renasce, você tem intuição dessas coisas, mas não a mesma lucidez que você teve quando você programou. E aí, por isso que a gente embarnando as coisas, a hora que vem faz tudo errado de novo, porque a lucidez volta a ficar embutida, a gente fica intuitivo. E se nós não dermos oportunidade de observarmos essa voz intuitiva, essa voz do nosso mentor, essa voz da nossa consciência, através de meditar, de orar, de olhar para você mesmo, você não vai ouvir essa voz. Então, às vezes você entra na loucura do mundo material, a hora que você assustar, você está com 80 anos e agora? Aí, como diz o Divaldo, agora é tarde, já foi. Né? Fica para a próxima. Não é? Isso parece que é absurdo, mas isso não é tão incomum assim, não. Na nossa vida mesmo, às vezes você pega lá na sua casa, está estudando uma matéria, você está sabendo tudo da matéria, lê tudo, chega na hora da prova, você se embanando e faz tudo errado. Depois você volta para casa, pô, olha o que eu fiz, devia ter feito antes, você lê de novo. Você acha os seus erros, porque você se analisou. Então, ou seja, às vezes na hora da prova aqui, que a gente está aqui no veículo de carne, né, essas privações, elas são necessárias para que se sobressaia o seu, como é que eu vou dizer assim, o seu interior, né? Não basta você conhecer o amor, você tem que sentir o amor. Isso você só vai sentir se você tirar aquilo aqui de lá. Eu tenho que amar meu companheiro, senão não vou progredir na lei divina. Não, eu tenho que amar meu companheiro porque eu amo meu companheiro. Ou seja, é diferente a proposta de Deus, é muito sublime, é muito sutil. Não adianta você sentar, estudar e ler. Você tem que sentir. E para sentir tem que ser sem o auxílio, né, das luzes, vamos dizer assim. Você tem que estar aqui junto com o auxílio mais ostensivo não pode ter. Você tem um auxílio sempre sutil, essa coisa. Você tem que dar atenção para ela. E a gente tem que treinar a fazer isso. E pior, não prestar atenção no que está em volta. Os carrão, igual que carrão, vou comprar esse carrão. Não, você tem que tirar essas coisas da sua cabeça. Né? Ou seja, você tem que focar naquilo que realmente é importante. Isso não é fácil. Né? Você vê aí, nós vivemos num mundo que venera o rico e o poderoso. Dinheiro é o Deus. Né? A gente tem que sair disso, estando aqui dentro. Não é fácil isso. Não é fácil. Não é uma missão fácil. Né? Então, e graças a Deus nós estamos dentro de uma doutrina que nos clareia um pouquinho isso. Puxa, e nos dá a responsabilidade de saber que nossa ação vai ter uma consequência também, né? Tudo isso. Então, a gente já começa a agir de maneira diferente. Né? Tentar, pelo menos a todo dia, sempre usar a vontade, né? Que foi a primeira coisa que eu falei lá, para a gente botar
essas coisas que são Tropeçar, vai necessárias. levantar e começar a... Beleza. Só Vamos lá? comentar aqui que a Prit complementou nisso na hora que ele perguntou. Ela falou, e também tem as experiências passadas, todo histórico vai sendo puxado, que é o que você comentou deles citarem, né? De vir citando os lá de trás, né? Aos pouquinhos vai lembrando, nessa eu errei isso, mas depois eu errei aquilo. Aí você vai vendo o que aconteceu, né? E vai buscando entender por que o Serra age dessa ou daquela maneira. Imagina só você lembrando que você combinou, né, de fazer aquilo. É verdade. Não só com a gente, né? Mas com as pessoas que estão junto com a gente. A gente também tem um compromisso com as pessoas que vêm junto com a gente. Pai, mãe, irmãos, filhos, etc. Colega do centro espírita. Que às vezes é difícil aqui também, né? Não é fácil não. Né? Assim, a gente vê o livro lá, o Aconteceu na Casa Espírita, é um problema onde uma das coisas que foi usada foi esse aí, o orgulho estimulou a moça que era passista e tal. Pô, não, você é muito melhor, você está fazendo esse povo aí. Vai lá, vai sozinho, ela sai e vai fazer outra coisa. E abandona o caminho que estava direitinho aqui para ela, com boa passista e tal. Né? Um dos fatos contados lá foi assim. E aí vem uma sequência que faz a função da atitude dela, vem mais uma sequência que faz acontecer. E o melhor de tudo desse livro para mim é que eles sabiam com quem mexer. Sim, e o que mexer. E o que mexer, como mexer, e viram tanto que ia ser difícil desestruturar os dois principais lá, né? Então a gente, entre nós é muito fácil enganar, mas do outro lado eles sabem exatamente quem está bem estruturado, mexia dentro de casa, tem evangelho no lar, essas coisas, né? Aí mexe em terceiros para atrapalhar, atingir aquele indiretamente. Isso é muito comum. Aquele texto que eu trouxe aqui, esses tempos agora, que veio ser retrasado, fala disso. Como que é o sistema que eles usam, né? Os mecanismos de atrapalhar as coisas. Então a gente precisa estar antenado mesmo. Beleza? Vamos lá, Livro dos Espíritos. Leu uma questãozinha, né? 665. Vamos lá. Ela é grandona, mas na essência a resposta é simples, né? Vamos lá. Que pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos em razão de não estar prescrita no Evangelho? O Cristo disse aos homens: amai-vos uns aos outros. Essa recomendação encerra de empregar todos os meios possíveis de seu testemunho de afeição, sem entrar com isso em nenhum detalhe sobre a maneira de alcançar esse objetivo. Se é verdade que nada pode impedir o Criador de aplicar a justiça, da qual ele é o tipo, a todas as ações do Espírito, não é menos verdadeiro que a prece que lhe endereçais por aqueles que vos inspira afeição é para ele um testemunho de lembrança que não pode senão contribuir para avaliar seus sofrimentos e consolá-lo. Desde que ele testemunhe o menor arrependimento, e então somente é socorrido. Mas isso não deixa jamais ignorar que uma alma simpática ocupou-se dele. E isso deixa-lhe o doce pensamento de que sua intercessão foi-lhe útil. Resulta necessariamente, de sua parte, um sentimento de reconhecimento e de afeição por aquele que lhe deu prova de amizade ou de piedade. Por conseguinte, o amor que o Espírito recomendou aos homens não faz senão aproximá-los entre si. Portanto, os dois obedeceram à lei do amor e união de todos os seres, lei divina que deve conduzir à unidade, objetivo e finalidade do Espírito. Kardec é muito legal. Quem deu a resposta, um pastor protestante. Olha para você ver como é que Kardec é um ser. Pastor protestante põe a resposta dentro do Livro dos Espíritos, falando, gente, tem que orar, é prova de afeição, prova de amor um pelo outro, né? Não tem o menor problema fazer isso, muito pelo contrário, né? Deve fazer. A gente lembrar que prece é força, energia, onda eletromagnética, que os espíritos superiores podem ampliar isso, né? É a força de Deus a nosso favor.
Né? Beleza? Lembrando, Luciano, não sei se foi aqui que eu falei, isso foi numa reunião online essa semana, é porque muitas das vezes a gente reza por eles pedindo para que eles não ajudem. É isso. É isso aí que Isso a gente comentou, né? Foi aqui. Foi. A gente comentou. Isso a gente deve ter cuidado e a maioria das vezes não fazer, né? Se você quer pedir alguma coisa, pede direto para Deus, para Jesus, para o seu mentor, mas não para aqueles que nos antecederam na morte, né? Porque a gente não sabe em que condições esses seres vão estar, né? Certinho? Beleza? Então vamos finalizar 18 e pouco. A gente volta na 666 depois, que também é curtinho. Certinho, gente? Beleza. Então vamos lá, vamos acabar aí para. Marcial, você faz a prece? Senhor Jesus, Mestre amado, aquele que veio até nós trazer o conhecimento, trazer o amor, exemplificar uma vida reta. Obrigado por esses momentos de recolhimento, onde podemos analisar um pouquinho mais de nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas posturas com relação aos nossos semelhantes. Ajuda-nos em nossas buscas, acalma-nos em nossos anseios. Obrigado por este momento. Ser conosco, assim seja. Sim.